Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 15, o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus dissera que é o caminho. Está em João capítulo 14, o versículo 6. O ponto de partida desse caminho é a cruz. Está em João capítulo 12, o verso 32 e o verso 33. A verdade é que Cristo está no Pai e o Pai está em Cristo. Está em João capítulo 14, o versículo 11. A verdade também é que estamos em Cristo e Cristo do mesmo modo como Cristo está no Pai. Está em João capítulo 14, o versículo 20. Nós fomos enxertados na videira, somos participantes de sua raiz e de sua seiva. E o segredo para ter a seiva de Deus percorrendo em nós é permanecer em Cristo. João capítulo 15, o versículo 7 diz: se permanecerdes em minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Como fazer para permanecer em Cristo? Observe que permanecer em Cristo está intimamente ligado com as respostas às nossas orações. Então, como fazer para permanecer em Cristo? Entendamos. O nosso espírito é um com o Espírito de Deus. É o que está em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 17. Agora, será que nós nos agradamos de estar na presença de Deus? Será que nós desejamos colocar-nos nessa bendita presença? E se o fizermos, como será isto? Vamos aprender com o profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1, Elias diz a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Ora, mais à frente, Obadias, falando acerca de Elias, diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 18, versículo 12. Poderá ser que, apartando-me de ti, diz Obadias acerca de Elias, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. Com isso ele está dizendo que Elias, que fica na presença de Deus, perante a face do Senhor, ele é guiado pelo Espírito de Deus e ele se move à luz desta direção. E esta é a vida que nós devemos querer para nós, e andarmos sob a liderança do Espírito Santo, porque se andarmos na liderança do Espírito Santo, não cumpriremos as concupiscências da carne. Ora, mais à frente, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 15, Elias reafirma: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Permanecer em Cristo é se dispor a estar na presença de Deus, mas também e principalmente gastar tempo com Deus. E o que é gastar tempo? Quanto tempo nós devemos dispor para estarmos na presença do Senhor? Em Mateus capítulo 14, o versículo de número 37, nos dá um parâmetro para que nós possamos entender quanto tempo devemos dispor para estar na presença de Deus. Diz assim: Jesus, voltando e achando-os, os seus discípulos, dormindo, disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem por uma hora? O parâmetro que nós deveríamos ter para conosco de estar na presença de Deus diariamente seria no mínimo de uma hora. Na verdade, diz Jesus, vigiai e orai. Em Marcos capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Entendamos, o nosso espírito humano,
ele já está conectado com o Espírito de Deus, e ele é um com o Espírito de Deus. Contudo, a nossa natureza corrupta ainda não se dispõe a permanecer nessa bendita presença. A nossa carne é fraca e nós facilmente podemos nos submeter a algum tipo de tentação. Por isso, Paulo, falando em Efésios capítulo 2, verso 18, ele declara que o nosso espírito deve se conectar ao Espírito de Deus com o seguinte propósito: porque por ele, Jesus, ambos nós, judeus e gentios nascidos de novo, temos acesso ao Pai em espírito. Observe a aplicação. Quando acessamos ao Pai em nome de Jesus, o amor de Deus flui de nós para o Espírito de Deus, do Espírito de Deus para nós, do Espírito de Deus para o Pai, do Espírito de Deus para o Filho. E quando isso acontece, o espírito humano está nesse mover incessante com o Espírito de Deus, conforme João capítulo 7, verso 38. O Senhor pede então que permitamos que esse mover do Espírito em nosso espírito aconteça pelo menos por 1 hora por dia. Por quê? E para quê? Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, Deus nos conceda, que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no nosso homem interior. E o que acontece quando dispomos a permitir esse fluir do Espírito? João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviar, da parte de Deus, o Espírito da verdade, que de Deus procede, ele dará testemunho de mim. E o Senhor mesmo intercede ao Pai com esse propósito. João capítulo 17, verso 24. Pai, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste desde a fundação do mundo. Estar na presença de Deus, perante a face do Senhor, é nos oportunizar de conhecermos a suprema riqueza da glória de Cristo. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.